Hoje vamos ver os 10 lugares mais mal assombrados no Brasil. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos para mais um vídeo. Número 1. Edifício Joelma, São Paulo. O território onde o prédio foi construído havia sido um local de tortura e extermínio de escravos até o século XIX. Em 1948, 13 anos antes da inauguração do edifício, o professor matou e enterrou a própria mãe no terreno. Um bombeiro que buscava o corpo sofreu uma infecção por tocar no cadáver sem usar luvas e também morreu. Em fevereiro de 1974, quando o prédio tinha apenas 13 anos recém-completados, 189 pessoas perderam a vida e outras 300 ficaram feridas em um dos maiores incêndios da história do Brasil. Desde então, muita gente jura que o local é mal assombrado e que de lá pode-se ouvir gritos e aparições de almas penadas. Número 2. Casa das Sete Mortes, Salvador. Em um dos casarões mais antigos do Brasil, 7 pessoas foram assassinadas em 1735, dentre elas um padre. Desde então, multiplicaram-se relatos macabros de gritos, barulhos estranhos e névoas. A narrativa foi endossada pelos operários que trabalharam nas obras da reforma do local. Desde então, é muito raro alguém visitar o casarão no período noturno. Patrimônio cultural da cidade, ele recebe hoje cursos públicos da arte e música, mas que jamais ultrapassaram as 5 horas da tarde. Dentre as ocorrências mais comuns está o bater sem explicação das portas do local. 3. Vivenda Santo Antônio, Recife. Tida como a cidade mais assombrada do Brasil, Recife aparece nas listas graças ao casarão onde viveu o escritor brasileiro Gilberto Freire, que nasceu em 1900 e morreu em 1987. Entre as obras de Gilberto está justamente uma reunião dos contos sobrenaturais da capital pernambucana, Assombrações do Recife. O casarão, onde morava desde os anos de 1930, havia sido uma senzala, daquelas parecidas com as retratadas em Casa Grande e Senzala. Seu livro mais famoso, e no local onde essa senzala foi abrigada, Gilberto construiu uma piscina. Depois disso, sua nora passou a ver um fantasma vagando pela construção. Depois que Freire morreu, a casa se transformou em um museu. Alguns funcionários já relataram ter visto fantasmas da mulher do escritor, além de fenômenos sobrenaturais, como luzes piscando sozinhas e a presença de um ex-escravo sentado no quintal. Recife é considerada a cidade mais mal assombrada do país. Castelinho, da Rua Apa, São Paulo. Na década de 1930, em um casarão medieval construído na esquina da Rua Apa com a Avenida São João, o irmão sacou uma arma contra o outro durante uma briga pelo destino da herança deixada pelo pai. Sem querer, matou a mãe. Transtornado, matou o irmão e se matou. 2 anos depois, a casa foi alugada e começaram a se registrar os gritos e vultos no castelo. Uma equipe de um seriado internacional dedicado a estudar histórias mal assombradas identificou no local o que se chama de fenômeno eletrônico de voz, um tipo de som sobrenatural captado apenas por gravadores. 5. Ermida do Dom Bosco, Brasília. A capital federal também é palco de muitas histórias mal assombradas. A maioria delas envolve os candangos, como são chamados os habitantes de outros estados que se deslocam para construir a cidade e trabalhar por lá nos seus primeiros anos. Assim dizem, os candangos já falecidos costumam vagar por todos os cantos de Brasília, sobretudo à noite. No entanto, em um ponto específico da capital, o fantasma é outro. Dom Bosco, o sacerdote italiano, que é o padroeiro dos brasilienses. Sua alma rodeia a ermita de Dom Bosco, uma pequena capela construída em 1962. 6. Penitenciário Industrial e Regional de Cariri, Juazeiro do Norte, Ceará. Em 2009, as câmeras de segurança da penitenciária começaram a registrar vultos estranhos e não identificados pelos corredores da cela, onde estava preso o bancário Sérgio Rolim, condenado por assassinar algumas mulheres. As suspeitas de que essas mulheres começaram a vagar pelo presídio começaram a atormentar demais os detentos e até mesmo o comandante do presídio, que à época declarou que o local era de fato meio carregado espiritualmente. Depois de um tempo, as aparições cessaram e o dia a dia no presídio, onde existe grande ocorrência de cultos evangélicos e produções de artigos como joias e bolas de futebol, voltou ao normal.
Mina de Passagem, MG. Já algum tempo depois do encerramento do ciclo do ouro nas Minas Gerais, uma mina da cidade de Mariana sofreu uma inundação subterrânea que matou 17 pessoas. Nos tempos áureos da corrida pelo ouro, essa havia sido uma das maiores minas do país. Depois desse terrível acidente, o local ficou cada vez menos prodígio para a atividade e foi desativado em 1954. Aberta para os turistas, no entanto, logo passou a ser palco de relatos dos mais esquisitos. Barulhos de correntes, badaladas de sinos e até mesmo o suposto vulto do que seria um capitão inglês que tomou conta da mina, que também morreu ali, estão entre as ocorrências relatadas por visitantes e funcionários. 8. Leprosário, São Francisco do Sul, Santa Catarina. No local onde funcionava um sanatório, na cidade de São Francisco do Sul, hoje se destaca a bela Praia do Forte. As ruínas do leprosário, no entanto, permaneceram ali, dividindo o espaço e as atenções dos turistas. Muitos deles, inclusive, relatam inexplicável sensação de mal-estar quando passam pelo local, além de fortes dores de cabeça. Em alguns casos, os relatos evoluem para a percepção de gritos de socorro, lamentações e imagens de almas penadas que se escondem em algumas colunas. Teatro Amazonas, Manaus. Com 1005 anos de história, um dos teatros mais conhecidos do Brasil, ficou famoso também por suas histórias mal assombradas. Funcionários que trabalham no local relataram ao longo de todos esses anos várias ocorrências de vozes vindas de camarins vazios. Além disso, alguns objetos simplesmente desapareciam e depois eram encontrados em locais diferentes, inexplicáveis. Por conta disso, a rotatividade de funcionários por lá é grande, uma vez que muitos acabam desistindo de trabalhar ali justamente por conta da frequência de acontecimentos sobrenaturais. 10. Mercado Modelo, Salvador. O Mercado Modelo é um dos principais pontos turísticos da capital baiana. Visitado por 80% dos turistas que passam pela cidade, também conta com relatos de funcionários que ouviram gritos e presenciaram almas penadas no porão onde se estocam as bebidas. A possível explicação é do fato de ali ter funcionado um porão onde se trancavam os escravos vindos da África. Seriam essas almas, então, as responsáveis por atormentar até hoje os que por ali passam? Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Deixe seu like e se inscreva no canal. Deixe seu comentário aqui embaixo, é muito importante. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.